como a gente é impaciente com esse corpo, né? Como a gente não quer fazer um aquecimento, como a gente não quer fazer uma meditação, como a gente quer repetir passo. Repetir passo não é dançar. Para mim, não é. Entende? Para mim, dançar é fluir tudo que me atravessa. Seja a dor, a alegria, as energias, as heranças familiares, o céu do dia. Olá a todas, todos e todes que nos acompanham aqui nesse Rainhas do Sabá. Estamos juntas para mais uma lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, minhas rainhas Cássia e Lua. Oi! Olá! E bom dia, boa tarde, boa noite, Shakti Shala. Ô, Gleice, tanto faz. Quase Bom foi dia, o boa Gleice. tarde, boa noite. Aqui para mim já é boa Bruxaria é tarde. assim, né? Muitos nomes, muitas coisas. A nossa convidada para este sabá é Shakti Shala. Ela é professora de danças há 27 anos, descobriu a Wicca quando ela tinha 15 aninhos de idade e com ela o caminho do sagrado feminino. E desde então ela se dedica a estudá-lo, vivenciá-lo e aplicá-lo através da dança e dos grupos de mulheres. Por conta da caminhada trabalhando com mulheres, ela também se tornou psicóloga e psicanalista, doula e moon mother de nível avançado. Ela desenvolveu no Brasil o trabalho da dança do sagrado feminino, que visa a reconexão das mulheres com o sagrado feminino através do movimento dos seus corpos em suas mais amplas expressões, magia, intenção nos gestos e reflexão pessoal. Ela vive atualmente na França e continua se dedicando à jornada do despertar feminino por meio da dança, da magia e da psicanálise. É um belo currículo, né, Gleice? Muito legal. E eu te conheci foi através da dança, realmente. Seja muito bem-vinda neste sabá e vamos começar te perguntando que isso é uma ocorrência comum, que muitas mulheres do paganismo têm uma relação com a dança. E mulheres também no caminho da espiritualidade feminina, que não são necessariamente pagãs, também têm um envolvimento da dança, desse sagrado do feminino que aparece no corpo. E no teu caso, as três coisas se entrelaçam, né? A Wicca, o sagrado feminino, a dança. E o que veio primeiro exatamente, a Wicca ou a dança? Olha, eu fiquei pensando sobre esse tema, eu acho difícil separar certas coisas para mim, né? Porque eu brinco e falo que eu sou meio Isadora Duncan, já dançava no ventre da mãe, né? Porque eu sempre dancei, eu lembro de histórias que a minha mãe contava, de que eu muito, muito pequena, nas festinhas de aniversário, tocava música, eu dançava e ela falava, você continuava dançando, fazendo xixi na calça e continuava dançando e você não parava, né? Então, para mim, a dança, ela é muito presente desde que eu me entendo por gente, né? Então, assim, que nem aquelas plantinhas, a pilha que você põe perto do som e ela balança, sabe? Eu sou assim, eu escuto música em qualquer lugar, mesmo quando não tem música, dentro da cabeça tem música, a gente está balançando, né? E a questão da espiritualidade, para mim, ela veio muito cedo, muito cedo. Eu fui uma criança um tanto quanto exótica, talvez, né? Eu ia para a praia e eu conversava com a deusa do mar, eu tinha umas coisas assim, eu passava o dia inteiro no quintal da minha avó, né? E eu sempre tive uma conexão muito grande com a natureza e com a figura da deusa, né? Para mim veio, a princípio, na versão Maria, porque era o que a gente tinha acesso, né? E eu lembro que eu só rezava para Nossa Senhora, eu só rezava para a Grande Mãe, e sempre foi muito tênue o que separava o meu movimento das coisas que eu acreditava, via, sentia, né? Eu lembro de milhões de momentos na minha infância de eu ficar trancada no quarto escuro, botar o som, adorava trilhas sonoras e coisas grandiosas de cinema, né? E os movimentos aconteciam. E para mim sempre foi muito entrelaçado isso, né? Até o ponto em que talvez eu tenha descoberto ou chegado
no lugar de poder nomear isso, né? Foi quando a Wicca de fato entra, né? Então, para mim, sempre foi muito misturado. Eu acho que não tem uma separação muito clara. O que acontece para mim é o conseguir nomear aos 15 anos, né? Porque até então era um grande fascínio de várias coisas, né? Eu sempre fui muito apaixonada com mitologia, então tudo isso era parte do meu universo imaginário, fantasioso e muito presente. Mas nunca houve uma grande separação, né? Só que quando eu fiz 15 anos, a minha tia, por um erro, ela comprou a dança cósmica das feiticeiras, né? O Spiral Dance, e ela olhou, ela achou que era um romance, tipo Brumas de Avalon, alguma coisa assim, enfiou na estante da minha avó. E nessa época eu estava morando com a minha avó, eu olhei o título, falei, nossa, né? Aquilo chamou ali, assim, e eu peguei. E eu lembro muito, muito claro isso, da emoção que foi descobrir que outras pessoas no mundo falavam aquela linguagem, né? E de repente eu falei, isso tem nome, isso tem um lugar no mundo, né? E para mim foi muito mágico. E dali eu posso dizer que de fato houve uma capacidade de nomear aquilo tudo, né? E é bem psicanalítico até de pensar essa ideia de poder nomear algo que se sente, né? É sair do lugar do trauma, é sair do lugar do inominável. E aí você faz parte. E isso para mim vem como um grande emaranhado. Faz sentido? Faz sim. E adorei essa tua memória de ficar dançando sozinha no escuro. Eu acho que eu arriscaria talvez dizer que todas as mulheres fazem isso em algum nível de dançar no espelho do quarto, né? E botar a música da novela, botar sei lá o que que é que a gente escuta quando é pequena, ou botar o rádio, ou botar uma fita cassete, que era do meu tempo, botar uma fita e ficar dançando. Mas eu acho que para a maioria de nós é mais difícil entender isso como uma coisa sagrada. Acho que não é a experiência mais comum. Eu não tive dessa forma, mas tinha um curtir o corpo, um curtir o movimento, o dançar como uma expressão, como uma coisa de me entender dentro de mim, né? E de descobrir uma beleza do movimento e do que eu era capaz de fazer e manifestar. Para mim teve esse percurso. E aí, quando eu era então ocultista, daí eu tô contando um pouquinho da minha história, já quero saber das meninas. Mas aí xamanismo, mas só nos Estados Unidos que eu fiz aula de dança caribenha antes na vida, eu fazia umas aulas de dança sempre misturado com alguma coisa, mas foi nos Estados Unidos já enfiada nas questões de espiritualidade feminina e bruxaria moderna, que na época era o que eu praticava, bem eclética. Que eu fui fazer dança do ventre, por exemplo, numa escola de dança do ventre. E aí tinha então uma outra proposta de um olhar para esse corpo feminino como uma manifestação da deusa. Mas isso foi uma coisa que veio para mim, esse entendimento desse nome e disso depois dos 20 anos, né? Eu já tinha metade dos 20 anos, quando veio esse entrelaçar que para você veio mais cedo. E vocês, Lu e Cássia, nós já falamos sobre a arte aqui, a gente já falou sobre a presença de modalidades diferentes de dança que aparecem na nossa espiritualidade. Cássia, eu sei que teve um relacionamento com a dança. O que veio primeiro, Cássia? A bruxaria veio primeiro, embora tivesse algum relacionamento com a dança antes, né? Eu fiz aula de dança quando era criança, sempre gostei muito de música, sempre meu corpo sempre se movimentando nesse sentido, mas eu fui fazer aula de dança do ventre depois da bruxaria, um bom tempo depois, na verdade. E foi muito bacana, principalmente no começo, porque nas danças árabes você tem muitas danças relacionadas à questão da espiritualidade, né? Danças folclóricas, principalmente, né? Você tem
uma série de possibilidades ali de explorar, até dança com snood, né, que são aqueles pequenos símbolos, danças que eram feitas para divindades, danças que eram feitas para a fertilidade da terra, né? Então é uma coisa muito ligada, né? Uma coisa na outra é bastante ligada. E aí, apesar de não fazer mais aula e não me apresentar mais, até hoje eu danço em rituais, né? Então, uma coisa acabou ficando ligada à outra de uma maneira bacana, mas a bruxaria veio primeiro. E você, La Serena? Gente, tô aqui ouvindo e tá mexendo em várias coisas aqui, né? Porque primeiro eu queria comentar também quando a Shakti fala de Maria, né? Para mim, eu gostava muito de ir nas igrejas só para ver as imagens femininas. Sempre gostei, assim, é o que me tocava mais, né? Então, eu não sei, eu acho que hoje eu sei, na verdade eu não sabia naquela época, hoje eu sei que é a identificação, existe uma identificação tão importante, por isso que a gente fala de representatividade, todas essas coisas, porque isso gera uma identificação muito importante, representa um poder, uma força que a gente pode reconhecer na gente, né? Então, eu gostava muito, me conectava muito. E outra coisa que ela comentou também, aí já entrando, respondendo a sua pergunta, Pê, é quando você fala do fantástico, assim, o fantástico, antes da gente saber, da gente nominar e da gente viver isso mais maduramente, o fantástico foi algo que me salvou muito na vida, porque eu tive várias questões na infância, muitas, né, várias coisitas e tal, né? E era exatamente esse mundo fantástico, era essa experiência entre mundos, com fantasmas, com espíritos, com fadas, com deuses, que me salvou. Porque eu lembro muito daquele filme O Labirinto do Fauno, né? Acho que por isso que eu amei muito esse filme, porque eu me identifiquei muito com ela. Logicamente, minha realidade não está nem perto da realidade da personagem, claro, mas cada um tem suas dores, né? E aí é que tá, aí é que entra a dança, né? Porque uma das coisas mais fortes que eu lembro da minha infância, dessa parte traumática e tal, é exatamente uma dor que eu sentia por eu gostar muito, fiz jazz, né? Acho que todo mundo da nossa geração faz jazz quando é muito novinha, né? Então eu fiz jazz, mas não, mas não, eu não tive talvez um incentivo disso, né? Na minha família. Minha família era sempre muito artística, mas é muito mais teatro, representação. E eu noto, e aí pude notar isso também quando a gente fala de uma formação artística no Brasil. Normalmente, quando a gente pensa em alguns artistas fora, eles são muito facetados, eles cantam, eles dançam, eles interpretam, eles fazem de um tudo. E aqui é meio que, não sei, não sei, me parece um pouco faltoso isso, né? E a dança, ela não foi uma coisa que foi instigada, que foi valorizada na minha vida. Então, de criança, sempre gostei muito, brincava, fiz aulas de jazz, mas depois eu fui mais para o esporte, né? Então, fazia ginástica olímpica, fazia natação, vôlei, essas coisas. E a bruxaria em si, eu acho que esse nosso lado esquisito, eu acho que a gente já nasce com ele, né? E depois a gente vai aprendendo a nomear. A gente já nasce estranho e vai aprendendo a nomear. A bruxaria vem muito cedo na minha vida. E aí, como a Cássia trouxe, a dança, eu acho que ela acaba sendo, sabe, uma coisa meio que natural da gente. Talvez por isso que me tenha machucado tanto quando não houve esse incentivo. Para com essa besteira, vai fazer essa aula de dança, vai fazer outra coisa. E aquilo machucou, porque eu falava que aquilo é tão bonito, aquilo é tão, né? Só que eu não sabia da importância. E acho que é um estado natural, acho que o ser humano ele dança naturalmente, assim como ele canta, eu acho que é um estado nosso. E exatamente por não ser valorizado que vai gerando uma série de coisas ruins na gente. Então, aquelas pessoas falam, eu não danço. Ai, nossa, eu não danço. Ai, eu não canto. Ai, nossa, meu Deus, a minha voz é horrível. E a gente precisa curar essas coisas. Eu acho que o sagrado me ajudou muito nisso. Porque aí era natural, num ritual, sentir uma vontade de dançar e se deixar dançar, sem pensar se aquilo é aprovado, não é aprovado. Quem que aprova? Né? Quem aprova são os deuses e somos nós. Então, essa é a minha relação, essa é uma relação de muita cura com tudo isso. Muito bom ouvir isso, né?
Tem realmente um entrelaçar que às vezes nasce sem esse nome, que é o que a Gleice estava dizendo aqui, né? A dança como uma forma de devoção. Eu lembrei, Lua falando agora, que bebê, né? No que escuta uma musiquinha, os bebês, as crianças estão mal e mal de pé, assim, se equilibrando, já estão lá com as perninhas e as bundinhas de fralda chacoalhando, porque acho que é realmente uma coisa que vem do humano. Shakti, nesse projeto de dançar o sagrado feminino, que foi um sistema até que você criou, né, com mulheres, você também propõe dançar fases da lua, dançar as deusas para evocar suas energias, sentir a deusa no corpo, e isso tem um efeito muito forte sobre as mulheres. Eu queria que você contasse um pouco, e eu queria só partilhar aqui que ela fez uma coisa maravilhosa logo no começo da pandemia, que estava aquele lockdown que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, um medo terrível né, de tudo. No canal de Instagram dela, a Shakti estava toda. Era uma vez por semana, não, acho que 2 vezes por semana que você estava fazendo. Tinha um. Acho que era 2 vezes por semana, tinha um oráculo de dança. Ela tirava uma carta e propunha uma dança. E foi uma das coisas, assim, foi das minhas boias de salva-vida no começo da pandemia, foi ficar dançando contigo. Porque essa dança devocional trouxe uma coisa de vida para mim, que eu tava a gente estava apavorado no meio de morte. E a dança teve foi uma coisa de salvar mesmo, assim como a Lua estava colocando a experiência dela mais jovenzinha ou infantil, né? Teve para mim esse significado já bem adulta, ao me deparar com esse completo desconhecido que foi o início dessa pandemia para todos nós. Então, conta um pouco dessa experiência da dança e o efeito desse sagrado quando as mulheres despertam isso. Nesse embalo do que a Lua fala e do que você traz, a dança para mim sempre foi um processo de cura, né? Eu digo que nós adoecemos porque nós perdemos corpo, nós perdemos chão, a gente perde a raiz, a gente se desconecta, né? A dança para mim sempre me salvou de uma infância difícil, de uma fibromialgia, porque pouca gente sabe, mas eu, quando me mudei para São Paulo, eu entrei numa depressão muito severa no primeiro ano e desenvolvi uma fibromialgia. E eu mal levantava da cama. E o que me salva foi retornar à dança. E toda vez que o meu corpo chia, eu coloco esse corpo em movimento. E eu abro espaço para ouvir o que é que ele está dizendo, né? Porque a dor, ela não é minha inimiga nesse sentido, né? Ela me conta algo do que é que se passa. E a gente sofre, padece, adoece, enfim, porque a gente perdeu o corpo, né? Houve como é que a gente pode dizer, um divórcio descartiano, né? Corpo e mente. E nós vivemos esse divórcio, né? De que lado você fica? Tem gente que está completamente corpo sem raciocínio e tem gente que está só no raciocínio. Como é fazer esse casamento sagrado, né? A dança para mim é poder fazer isso, né? Então a dança para mim ela é um trabalho de cura. Quando eu trouxe à tona o trabalho de dança do sagrado feminino, na verdade foi o meu momento talvez de loucura. Um dia eu saí de uma terapia, estava saindo de uma análise, e aí eu estava no meio da rua, na Lorena, em São Paulo, e eu falei, eu acho que eu posso ofertar o que eu faço para mim, para outras pessoas. Porque era o meu trabalho pessoal, né? Era a minha forma de viver aquilo. E eu comecei com um grupo experimental, que foi até na Aldeia dos Ventos, que era do Edu na época, nossa, tem muito tempo isso. E eu levei o projeto e falei, tô a fim de fazer um grupo que funciona assim, experimental, eu vou propondo coisas, a gente vai experimentando e conforme a gente foi experimentando, eu fui criando um sistema. E, na verdade, eu fui levando para o grupo as minhas experimentações pessoais, né? Aquilo que ressoava em mim, as minhas junções,
né? A minha forma de conexão, porque eu acredito muito que, e se eu não me engano, a Isadora Duncan traz isso também, que não há nada na nossa dança que já não exista na natureza, né? Assim como o que há dentro, há fora, o que há em cima, há embaixo. E toda a minha visão de dança é exatamente isso, né? Quando eu danço, eu estou, na verdade, me relembrando da natureza que eu sou, né? Da natureza da qual eu faço parte, da qual a gente se divorciou um dia na história da humanidade. Então, assim, quando a gente dança, para mim, né, para além dessa coisa da estética, da coreografia, porque aí são outras questões para mim, quando eu danço, eu estou recolocando as minhas raízes, me reintegrando a esse corpo da mãe e me conectando com o todo, né? Eu brinco muito com as minhas alunas que nós somos pontes entre céus e terra. Então, quando a gente está dançando, a gente está fazendo esse encontro. E a partir desse encontro, a minha dança nasce. Isso, para mim, é um processo de cura, né? E é o que nos alinha. Trabalhar essas duas correntes que nos atravessam. Porque a gente perdeu isso, né? A gente deixou de ser bicho, a gente racionaliza tudo. E nesse ponto, a gente também perde o corpo, né? Então, quando eu desenvolvi esse trabalho, ele nasceu experimental, e eu levava as propostas, a gente discutia em grupo, eu propunha exercícios, e um grupo que era bem pequenininho, eram 6 pessoas no início, a gente ia descobrindo. E conforme eu fui formatando a minha loucura e testando com aquele grupo, eu fui descobrindo um sistema, né? Então, a gente dança de tudo um pouco, né? A gente dança, sim, essa conexão com as deusas, a gente dança a lua, né? As minhas aulas, toda aula hoje em dia, para mim, é de acordo com o céu do dia. Nenhuma aula é igual à outra, né? A gente faz de acordo com o céu do dia. O que está acontecendo hoje? Qual é a lua que a gente está? Quais são os planetas que estão entrando no canal? O que está acontecendo? Qual é a energia desse dia, dessa semana? E é isso que a gente dança, né? Mas eu também, como eu namorei com várias danças diferentes, eu danço de tudo um pouco, né? A gente não tem uma aula que a gente não dance com as nossas ancestrais. A gente carrega toda a nossa linhagem, né? Todo início de aula, a gente faz esse trabalho de conexão, né? Então, eu danço com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, já se foram, com as que eu carrego dentro de mim, com todas elas. E você vai trabalhando um fio, né? E para mim, nada mais é do que você se reajustar ao quadro, sabe? Entrar em comunhão com esse todo, porque a gente está acindido, né? A gente adoece, a gente surta, a gente, como fala, a gente perde o sentido porque a gente está em desconexão. Então, a dança hoje, para mim, ela é um quadro muito mais amplo. Agora, o que eu ouso dizer é que o caminho para levar um grupo até esse lugar, ele é uma construção. E é lento. Por quê? Porque as pessoas mal conseguem entender o que é pisar o chão. E isso é incrível, como a gente não consegue enraizar, como a gente não percebe o chão, como a gente não sabe respirar, como a gente é impaciente com esse corpo, né? Como a gente não quer fazer um aquecimento, como a gente não quer fazer uma meditação, como a gente quer repetir passo. Repetir passo não é dançar. Para mim, não é. Entende? Para mim, dançar é fluir tudo que me atravessa. Seja a dor, a alegria, as energias, as heranças familiares, o céu do dia. E não é repetir passo. E isso é muito difícil, porque o povo quer repetir passo, quer coreografia pronta, né? Quer fazer bonito. Então eu me vejo muitas vezes dizendo: respira,
né? Não se preocupa com a estética do movimento. Se entregue, porque você só entra no processo se você se permite entrar em contato com o que está aí dentro. E a gente quer controlar, inclusive, o que nos atravessa, né? E é impressionante porque isso se reflete em milhões de maneiras, né? Porque é uma permissão. O gozo é uma permissão. Viver a sexualidade, a espiritualidade é uma permissão. Mas se eu estou no controle, se eu estou com medo, se eu não confio no corpo, como é que eu vou chegar nisso? Então, assim, é um processo de desconstrução, né? Eu brinco que o que eu estou levando, sei lá, para as minhas alunas, não é a dança. É como se eu pegasse na mãozinha e falasse assim, vamos descobrir o que é que já tem aí dentro, que você não acessa, que você não se permite, ou que você tem medo, né? Porque eu odeio aquela coisa da massificação da subjetividade. Vamos fazer tudo igual, todo mundo vai dançar igual, cada um, tudo, sabe? Aonde existe uma padronização da coisa. Eu acho que não, eu acho que o seu gesto é um, o gesto da outra vai ser outro, o modo de respirar, o modo de se colocar, não tem uma realidade única, né? E eu acho que eu brinco que é maiêutico, tem uma verdade que é tua, que está aí dentro, só que está inacessível. Você ainda não consegue se permitir esse mergulho. E para mim, o trabalho que eu me proponho hoje de dança é que você possa fazer esse mergulho. E dos resultados, que eu posso dizer? Para mim, foi um processo de cura, como é sempre. Nos grupos, o que eu percebo, processos de cura, né? Eu tenho casos no grupo, relatos mesmo, de gente que estava com hiperplasia uterina, se eu não me engano, que tá super inchado, alguma coisa assim, eu não lembro o termo agora, mas uma moça que estava com o útero super inflamado e distendido, ela ia ter que fazer cirurgia, raspagem, não sei o quê. Ela começou o trabalho de dança, em 3 meses, ela foi dispensada do processo de tratamento, né? Aí nós temos todos os outros casos. Gente que não consegue engravidar, gente que está com mioma para todo lado, gente que está com problemas de coluna, de respiração, de saúde, de cabeça, de falta de sentido. Então, assim, eu acho que cada uma tem um processo de cura. Todas nós temos coisas a serem curadas, né? Às vezes até das nossas heranças familiares, né? Então, assim, no grupo eu tive bastante feedback, né? E as trocas são muito intensas sempre. E é um grupo online, né? Cada uma está num canto, mas existe uma egrégora que se forma, por quê? Porque há uma ritualística e um grupo que se conecta para além do espaço e tempo em toda a aula. E para mim isso é importante. Por quê? Porque a gente tem que harmonizar essa energia, porque nós formamos uma egrégora, né? E cada uma de nós está buscando, né? E no início da aula a gente faz a saudação do grupo, né? A gente trabalha com esse intuito de que tudo que está sendo colocado ali, o gesto com a intenção, a respiração e o movimento, isso vai levantar uma energia. E que essa energia vá trazer para cada uma de nós a mudança que lhe é necessária, né? Então, ela é um processo de cura. Eu sei que eu falei um monte, né? Mas é por aí. Eu tô muito encantada. Amei isso, que não é repetir passo, que é se deixar, né, atravessar por aquilo que está em si, no momento. E eu acho que uma grande barreira para isso também que você estava colocando, mas você não usou essa palavra, Gleice, é a vergonha do fazer bonito e tudo mais, o que só é dançar quando faz assim perfeitinho, né? Então as pessoas têm o canto, que nem a Lua também falou, do não quer colocar a voz, as pessoas têm muita vergonha de não fazer bonito,
de ser julgado bonito. O corpo, principalmente da mulher, o corpo da gente não é da gente. Eu acho que é mais do que vergonha. Eu acho, se eu não me engano, foi o Reich que fala isso, né? O corpo é esse nosso desconhecido. O corpo da mulher, ele é de todo mundo menos dela. E isso é muito louco, porque assim, como é que você vai ousar expressar, falar, mover, se isso não é teu, não é apropriado? Então, eu acho que a vergonha, ela está nessa camada, mas eu acho que o buraco ainda é mais embaixo. Uhum. Eu tive muita experiência com teatro e fiz muito teatro físico. E aí, por razão disso, e porque eu tenho um ascendente em leão, que facilita as coisas da pessoa se mostrar mais, eu superei muito rápido essa coisa da inibição. Então, mesmo quando eu não faço perfeito, eu brinco em cima daquilo que eu tropecei, eu não tenho, né? Eu aprendi a lidar com essas questões e não tenho essa busca da perfeição dessa forma. E expresso muito essa questão do corpo, expressava e tá em falta na minha vida. Por isso que ter feito as aulas com você, né, as lives contigo em 2020 foram tão significativas, porque tô distante desse meu corpo, deste aqui, né? Então fazer ginástica não é a mesma coisa que estar vivendo esse corpo. E eu me lembro de dançar em torno da fogueira e com tambores nos Estados Unidos, porque as rodas de tambores lá não são que nem as rodas xamânicas que são feitas aqui no Brasil. Lá é uma batucada festiva, em que as pessoas passam a noite rodando em volta da fogueira e dançando mesmo com tambores, né, tocando. Então eu aproveitava muito esses momentos para soltar o corpo ao redor daquela fogueira. Mas aqui eu não tenho essa experiência, então eu não tenho essa oportunidade. Os ritos que eu faço, que eu conduzo, geralmente tem uma bailarina ou alguém que é da dança que faz a devoção para a divindade que está sendo honrada naquela noite. Então é uma pessoa, vamos dizer, praticamente profissional da dança que faz aquilo e todo mundo assiste, a gente não se envolve dessa forma, mas ok, é um ritual público, é um ritual maior, às vezes realmente é difícil você fazer algo que envolva as pessoas nesse nível. Mas eu sinto dificuldade até nos rituais internos do meu clã, em que a gente tem momentos em que eu gostaria que as pessoas se soltassem, e eu tento demonstrar e conduzir com música, com palavra, mas as pessoas são realmente de maneira, por conta disso que você estava falando, tem uma dificuldade muito grande de libertar esse corpo, de libertar esse movimento. Que o pessoal do teatro faz meio sem problema, porque passa por um monte de coisas para treinamento de teatro, e a gente faz e grita, e abre os braços e começa a entrar mais em contato com isso que pulsa dentro e põe para fora. Mas se a pessoa não passou por isso e está aqui dentro desse contexto, realmente fica muito complicado, né? De abrir essa passagem, esse caminho. Então, eu queria saber, Lua, Cássia, Lua, conta se você já vivenciou uma coisa assim, se você já conduziu algo nesse sentido, se emergiu espontaneamente, se você já propôs esse tipo de experiência para o seu grupo, se você também tem uma ligação terapêutica um pouco com essa parte do movimento e do corpo. Olha, sim, inclusive, sincronicamente, há uns dias atrás, eu li um trecho de um livro que falava exatamente sobre essa questão da dança, né? E sobre, às vezes, as pessoas, elas terem essa dificuldade de se soltar. Sim, no meu clã, a gente tem sempre, né, um momento de movimento do corpo, até para gerar aquela energia ali, que não é só o caminhar, o correr ali em volta, né? Fazer aquela coisa, aquele movimento de, como se fosse uma corrida, né? Existe vários movimentos de dança, e dependendo da situação, às vezes em ambientes mais fechados ou que não tem tanto espaço, ajuda um pouco em alguns sentidos, os movimentos do corpo, então vai direcionando. Uma coisa que eu notei fato, existe uma dificuldade das pessoas se soltarem. Semana passada, olha que sincrônico também, eu estou ministrando um curso de meditação aqui na escola, que é um curso já antigo,
que por causa da pandemia teve que ser interrompida. Então, é a turma lá de 2020, né? Que agora que eles estão cumprindo. E semana passada foi a parte em que nós damos uma aula de meditação dançante. Então, são várias técnicas bem interessantes que movimentam o corpo nessa dança e tudo mais. E é isso aí, gente. Assim, e é a quinta ou sexta aula. Por quê? Porque vem todo um processo para esse grupo se conhecer. A ideia é que seja depois, exatamente para que a gente ajude a quebrar um pouco a inibição. Então, geralmente eu tem a parte que é sozinha, mas tem em pares, tem em trios, tem coisa assim de interação em grupos, olho no olho, né? Para todo mundo se ver, tem a parte de olho fechado, que aí vai quebrando um pouquinho. Mas eu noto que depende do grupo, né? Tem grupo que eu brinco que tem que dar o triplo mortal carpado para você poder ajudar aquelas pessoas a soltar. E tem grupo que você faz assim, a pessoa já tá, ela já tá assim, e é muito gostoso, porque isso gera uma energia maravilhosa. Dentro do clã também a gente utiliza algo que eu gosto muito, que é o ato devocional. Então, todo mundo tem que fazer um ato devocional, que é para a divindade. Esse ato devocional não pode ser uma comida, embora, né, seja também, mas tem que ser algo que movimente o corpo, que tem a ver com arte, que tem a ver com canto, com, sei lá, recitar um poema ou uma dança, algo que seja para a divindade ali, uma oferenda para a divindade, que não seja algo físico, né, de entrega. E isso ajuda muito. E assim, tem alguns festivais que são muito importantes para nós, tipo o aniversário do nosso clã, em que assim, todos fazem, então é em grupo. Então, todos aqueles que estão ainda no aprendizado, todos aqueles que já se iniciaram, então eles fazem. Então, eles se viram aí. Eu nem me meto, falo, não, gente, vocês têm que fazer, vocês se viram. E eles montam as coisas todos juntos, e dá uns risca-faca, fenomenal, não quero nem saber, porque isso faz parte de todo o trabalho de manutenção dessa egrégora, né? Os conflitos, eles servem para desbastar as nossas arestas. Então, eu deixo eles lá, eles entram em conflito, e aí eles se entendem, e aí depois se abraçam, se amam, e tudo mais, e amanhã tem outro conflito, mas depois também se abraçam e se resolvem, né? Porque às vezes é nesse momento de construção coletiva que surgem algumas coisas que estavam ali escondidinhas, e ali naquele momento surge, e aí é o momento propício para eles curarem isso. Então, assim, como esses movimentos, como a dança é curativa, né? Como tudo isso é muito curativo. Algo que eu noto também em rituais tem um momento na construção do ritual que a gente faz, tem um momento que é um momento de êxtase, né? Que é um momento de soltar. Só que não pode, agora eu já sei, né? Que já mais de 10 anos fazendo, mas algo que eu aprendi não pode ser uma coisa assim, estamos fazendo, bom, agora nós vamos fazer a energia girar, tá? Não pode ser assim. Bom, então vamos lá, gente, agora vamos lá, não pode. Tem que ser desde o início ali do ritual, algo que vem sendo construído, sabe? Vai sendo construído. Então, é sempre eu e o Elfo que conduzimos os rituais, salvo em situações específicas que são as pessoas ali no preparo. Mas é a gente que traz o trabalho ali das divindades, então o nosso trabalho sempre está muito cadenciado. A gente sempre conversa assim, tá, depois de você então vai ser isso e vai ter isso. E às vezes a gente inclui alguns que são mais experientes, explica para eles, ó, vai ser assim. Dali a gente passa para outro ponto. E aí existe toda uma cadência que vai culminar nessa explosão de dança, de canto, e muitas vezes são danças e cantos que, como a Shakti falou, né? Não tem uma coreografia, a gente fala assim, é o som da sua alma, é o movimento da sua alma, é para você trazer ali aquilo. E às vezes fica algo tão assim, melódico e correto que a gente fica até espantado, né? Então, é assim que a gente trabalha dentro do nosso clã. Como tem um processo da descoberta de como que o negócio vai funcionar melhor, né? Não é assim, achei que vai funcionar assim, e tem todo um movimento. Mas, Petrúcia, se você pegar o que ela falou, né, que a Lua falou e o que você está falando, pensa que é exatamente como um ato sexual. Entende? Se você está fazendo a preliminar, ok? Aí você chega para a pessoa falar, agora você chega lá, agora você vai ter uma. Acabou! Entende? É uma construção. E a hora que você faz esse desprendimento de energia, e você prepara esse corpo, você permite esse corpo, você cria o ambiente e a permissão para isso. Né? Não dá para você chegar para a pessoa e falar, agora vai.
entende? É exatamente esse fio, tem um fio condutor, Uhum. né? E eu Mas acho que até no processo de descobrir como que vai funcionar. exato, é por aí. Cássia, como é que é na sua experiência? Olha, eu tô amando a conversa, maravilhosa. Tô viajando muito aqui, gente. Muitas coisas, assim, tá despertando em mim essa conversa. Então, em alguns rituais a gente trabalha, né? Não são em todos, né? Meu grupo ainda é mais novo, assim, do que o das meninas, né? Então a gente ainda está fechando um formato e tal. Eu sempre divido, a gente tem alguns momentos e é até bem espontâneo, eles são mais individuais do que em grupo. Se a gente tem alguma prática para fazer e tal, ou se a gente decide fazer alguma ritualística, às vezes cada uma na sua casa, um esbar, né, um ritual de lua, ou alguma coisa assim, a gente é, troca isso, né, que acabou acontecendo. É muito legal porque é espontâneo também. Não é uma coisa assim, olha, a gente vai fazer um ritual, então, em determinado momento, você vai lá e dança. As pessoas já se enchem daquela energia da deusa, né? Porque os esbases a gente faz para divindades femininas. E aí vou colocar a deusa, mas também as deusas, né? E aí acontece, né? E também já aconteceu em rituais que a gente estava fazendo para banimento. Muito interessante, né? Já aconteceu de as coisas fluírem desse jeito para cada uma sem que a gente falasse. Então, estava acontecendo ali uma ritualística de banimento, e no final dessa ritualística de banimento, para que aquilo se recompusesse, né? Recompusesse, não sei agora a palavra. Foi utilizado os movimentos do corpo, da dança, muito legal, né? Sem que a gente tivesse falado, não vamos fazer, não vamos fazer, né? Eu acho que tem muito ainda essa coisa do mental mesmo, que às vezes atrapalha a gente a chegar nesses momentos, né? Eu estou assim, ouvindo vocês e acho que isso é global, assim, né? Quer dizer, é universal. Para a gente retomar a posse do nosso corpo e a permissão interna de movimentá-lo e de dançar e tal, isso é um processo, né? Eu acredito que o corpo é um instrumento mágico, né? Um instrumento espiritual. E nas nossas atividades, se a gente movimenta o corpo, seja num círculo, seja fazendo ali, levando o cone de poder com dança ou com movimentos, qualquer coisa que seja que a gente utilize, o nosso corpo se torna um instrumento mágico. E às vezes a gente não precisa muito mais do que isso, né? Para poder movimentar uma energia e celebrar ou realizar. Sabe uma coisa que eu lembrei também, gente, comentando sobre isso? Assim, uma vez eu estava num ritual que eu fui, né, participar, era uma vivência, assim, não era nem um ritual, era uma vivência. E eu lembro que uma colega que estava junto, depois que acabou, ela falou assim: ah, eu não senti nada. E aquilo ficou dentro de mim, sabe? Assim, eu fiquei refletindo. Tem uma série de questões, tal, mas fiquei refletindo sobre isso. Ah, eu não senti nada. Bom, tudo bem, tem a condução do ritual, que é importante a pessoa ter uma experiência para saber conduzir tudo isso. Mas, meu, não importa, pode ser o melhor condutor, o melhor oficiante ali. Se a pessoa não quiser entrar no negócio, ela tiver com birra, ou ela tiver, às vezes, com alguma, sei lá, competição, alguma coisa assim, com lance, ela não vai sentir mesmo, porque ela tem que Ou se às vezes abrir, até né? bloqueios, né? Um bloqueio, Às vezes é um até caminho bloqueios, de nem é por mal, assim, às vezes você não achar consegue, que né? exato, achar que te trouxe a questão sexual. E é bem isso, né? Quando fala assim, ah, a pessoa é boa de cama, a pessoa não é boa de cama. Gente, isso é tão relativo, porque é o povo que tá junto ali no momento, o casal ou o trisal, sabe, sei lá, é que tem a troca ali, né? Não adianta só um fazer. Uhum. Então, acho que tem muito Eu disso. sempre aprendi que a gente tira de um ritual aquilo que a gente põe, né?
O quanto que você se investe daquilo Bem é o que você vai importante, levar, né? É, bem exatamente. importante. Fala, É, Chat, mas abre o também microfone. tem essa. Não, é porque eu estava pensando no que ela está falando, até mesmo na questão da sexualidade, e é um trabalho que eu vejo nos grupos e que eu, enfim, tem uma dinâmica dentro disso, que é o que é performance sexual e o que é a vivência sexual. Porque a gente também é atravessado por isso, né? O bom de cama é aquele que se joga no lustre, pendura no teto, rodopia, entende? Isso é performance, né? O quanto aquela pessoa está entregue no momento, o quanto ela está presente, né? Isso é dança, para mim, né? Porque a performance, a coreografia é linda, a gente aplaude, de fato tem uma dedicação da pessoa àquilo, ok. Mas às vezes o gesto é vazio, ele é só estético. Exato, a própria performance sexual, muita coisa que a gente vê, quando você transpõe isso para uma realidade, você fala assim, nem daria prazer isso. Só Sim, é bonito. né? Tem coisas que você olha e fala, nossa, né? Na fantasia até funciona, mas na realidade não tem isso. Então, assim, a dança para mim é tá nesse lugar, né? Então, assim, você propõe um movimento, a gente vai repetir esse movimento. Eu sei que muita gente vem às vezes fazer minha aula e fala tchau, não é isso que eu quero, exatamente porque, porra, a gente vai fazer sempre a mesma coisa. Então, você vai fazer isso, porque é através disso aqui que você vai relaxar, você vai descobrir que você pode fazer, você vai se sentir em casa no movimento, você vai se sentir no corpo, e aí você pode achar outros caminhos através desse lugar. Porque se eu te jogo 300 milhões de informações, você não vai entrar nesse lugar. Você vai ficar pipocando, tentando acertar, fazer a coreografia, e você não permite. Aí a gente entra na questão da repetição do transe. Então a gente vai fazer 8, 5 minutos? Vai. Você vai fazer 8 para frente, 5 minutos. Você vai botar um propósito no seu movimento, vai sentir o seu corpo dentro do movimento, você vai sentir o chão no seu movimento, a sua respiração. Como é que a terra recebe o peso do seu corpo? Como é que a sua coluna se levanta do chão dentro do movimento? Porque é a energia que está fluindo. Mas se eu estou só pensando no movimento e no próximo passo que eu vou fazer, já não vai. O que eu estou ouvindo muito aqui é presença. E por isso que tem tanta conexão da dança, do o corpo na dança e o corpo no sexo. Porque os dois vão exigir essa presença absoluta, essa atenção aqui, Qual é né? isso? Não é aqui, é aqui, né? Mas o ritual Gleice, é isso. Se você, só para fechar isso, se você for pensar, o veículo de acesso que a gente tem é através desse corpo, nós estamos aqui através desse corpo, existe uma falsa crença de que para eu espiritualizar, iluminar, eu preciso negar corpo, né? E é uma herança aí que a gente carrega há um tempo. E para eu acessar o self divino, eu vou acessar ele através do self jovem, primal, do meu inconsciente, do meu mais antigo, infantil. Se eu quero acessar isso só pelo lógico, não vai funcionar. Né? Eu tenho que achar uma comunhão entre os três e juntar corpo, mente e espírito. Né? E quem vai, de fato, ter o acesso mais fácil é o corpo, é o primal. trabalhar com as mulheres foi o que acabou te levando a estudar psicologia e psicanálise. Conta um pouquinho do que você observou e aí te levou a buscar esse amparo, né? Foi trilhar um caminho de estudo para poder acolher, para poder ajudar melhor, para poder ter mais. O que foi que você sentiu? Disse, não, eu preciso de um entendimento diferente para poder abordar e auxiliar melhor. Conta. A primeira situação que eu realmente me lembro e que foi muito assustadora para mim foi, eu estava dando aula, eu morava em Minas com a minha avó, eu devia estar com uns 16 anos, e
16, 17 anos, alguma coisa assim. E eu comecei a dar aula para não parar de dançar, tá? O meu caminho tem uma coisa aí. Porque quando eu fui para Minas, não tinha dança oriental, tinha jazz, eu já tinha feito muitos anos de jazz, eu não queria mais. E aí me propuseram, então vai dar aula, pelo menos assim você não para. Então, eu comecei a dar aula para não parar de dançar. Eu era muito nova. E eu comecei com grupos infanto-juvenis, e de repente as adultas estavam entrando no fundo das aulas das crianças. E aí a gente falou, ok, vamos abrir uma turma de adulta. E eu dava aula para mulheres muito mais velhas do que eu. E eu lembro claramente um dia, inclusive eu lembro o nome dessa, o que me assusta, porque você vê que foi bem assim, traumático para mim. A gente estava trabalhando as faces da lua, trabalhando com tecidos. E uma dessas meninas, ela estava com 42 anos na época, ela teve um surto e ela saiu correndo da aula e se trancou no banheiro. Ou seja, aquele movimentar e entrar em contato com essa ciclicidade foi gatilho para algumas questões. E eu me vi menina, porque eu era uma moleca ainda, né? Tentando tirar aquela mulher adulta de dentro de um banheiro e entender o que é que se passava. Isso me marcou profundamente. Eu acho que talvez ali tenha se instaurado a real necessidade que sabe, a água que bate na bunda e fala, então, querida, tem que nadar, né? E aí eu falei, a dança, ela de fato acessa algo. E eu gosto muito do livro do Didier Onzi, que é o Eu Pele, né? Porque antes da gente ter psiquismo, fala, desenvolver raciocínio lógico, a gente é pele, a gente é corpo. E as coisas vão brotar desse corpo. E na época, por mais que eu entendesse isso, eu não sabia lidar com isso, né? E, na verdade, foi um longo caminho até chegar à psicanálise, porque eu parti do lugar muito corpo, né? Eu falava, talvez o lugar vai ser psicomotricidade. E aí eu comecei a fazer psicomotricidade na IBMR, enquanto ainda era universitária, né? Era curso universitário, porque agora acho que é só pós. E aí, dentro da psicomotricidade, eu tive 2 professoras que viraram minhas alunas. E aí eu lembro da coordenação do curso vir conversar comigo e falar, talvez o que você precisa não é a psicomotricidade, é algo mais embasado. Aí fui eu para fisioterapia. E aí eu fiquei anos na fisioterapia, o que é ótimo, porque eu uso isso tudo no meu trabalho. Só que dentro da fisioterapia, muitas coisas foram acontecendo, inclusive aulas de psicologia. E eu lembro de uma professora que eu tive, que era de área fenomenológica existencial, e que eu me apaixonei com aquilo tudo, né? E ali se plantou uma outra sementinha de possibilidade. E quando aconteceu a morte da minha mãe e a minha mudança para São Paulo, eu estava arrumando a minha estante de livros e eu vi que os meus livros eram todos assim, Freud, Jung. E eu falei, o que eu estou fazendo em fisioterapia? Sabe? E aí a gente tinha conhecido uma moça que estava fazendo psicologia, e aí eu falei com meu ex-marido, eu falei, eu acho que eu vou largar o curso, já estava na reta finalíssima. Falei, minha família vai me matar, né? Falei, eu vou largar a fisioterapia e eu vou para a psicologia. E ele falou, eu acho que a sua cara, vá lá, eu te ajudo e a gente vai embarcar nisso, porque eu acho que tem tudo a ver com você. E aí eu fui. E, de fato, a psicologia, ela foi um caminho mesmo, sabe? É engraçado porque é uma transição, eu estou pensando nisso agora, tá? Momento análise pessoal. É uma transição do corpo para o raciocínio, né? Do corpo para a lógica que vem sendo construído, né? Em algum momento eu entendi que só a dança, só o corpo não ia dar conta, mas até eu entender o chegar na psicologia ou na psicanálise foi um trajeto de construção mesmo, né? E dentro da psicologia, eu comecei a fazer
uns cursos na Sociedade Analítica em São Paulo, que agora esqueci o nome, e eu fazia Fundamentos de Jung, e aí eu comecei a fazer um grupo de estudos com a Santina Rodrigues, que eu amo de paixão, em São Paulo, e aí, trabalhando com os grupos na Santina, eu falei, putz, eu acho que eu preciso ir para a fonte disso aqui. Para eu entender Jung, acho que eu vou precisar ir para Freud. E aí foi um monte de coisa, sabe? E aí eu transitei também. E aí eu sempre achei que eu ia ser a junguiana, né? E de repente eu me vi imersa em Freud, na psicanálise, em Klein, Winnicott. E então, assim, eu bebi de muitas fontes, sabe? Para chegar hoje no trabalho clínico que eu tenho. No meu caso, eu acabei indo estudar psicologia junguiana também e faço parte de grupos com a Santina Rodrigues. E porque Jung sempre teve muito presente dentro desses estudos das questões míticas, simbólicas, o sonho. Eu sempre fiz terapia com junguianos desde final da adolescência. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante para mim no meu próprio desenvolvimento. E sentia falta de um embasamento para os atendimentos de astrologia, de tarô, e também na medida que eu comecei a ter grupo, de poder também lidar com aquilo que emerge. E eu trabalhava com questões de sacralidade feminina e também sentia que só o que eu estava lendo não estava dando conta, que eu precisava ter um conhecimento mais aprofundado para poder acolher melhor, porque uma coisa é você diagnosticar, porque você leu e você identifica. E aí, o que você faz com aquilo, com a pessoa, né? Como é que eu ajudo agora essa pessoa? Eu digo para ela o que eu vejo que está acontecendo, mas e aí? Eu largo ela assim, né? Então, eu não consigo apoiar o que fazer com essa informação, com isso que foi acessado. Então essa foi uma das coisas que realmente me fez buscar, e hoje em dia é o meu trabalho, né? Eu trabalho como psicoterapeuta E é junguiana, essencial. não tem como fugir disso. Eu sei que a Cássia tá também estudando Jung. Cássia, conta um pouco como é que você acabou indo parar no Jung e de que maneira isso também se relaciona com esse trabalho espiritual. Também faço aula com a Santina. Ela é professora, né, do IGEP, né, que é onde eu faço o curso de psicoterapia junguiana. Olha, puxa vida, né, é muita coisa. Eu acho que parte de uma necessidade de compreensão de que para a gente poder ajudar as pessoas e trabalhar com pessoas, a gente precisa ter alguns tipos de conhecimento. A minha vontade mesmo de fazer esse curso veio de ter feito alguns cursos de terapia integrativa, inclusive no Instituto Mãe Terra da Lua. Né? Eu fiz um curso de florais de Bach, e aí também fiz o curso de aromaterapia. E quando eu fui estudando, né, e comecei até a aplicar algumas terapias, principalmente florais, né, comecei a trabalhar com as pessoas me procurarem, principalmente no começo da pandemia, isso foi bastante forte, né, para fazer uma terapia floral. Eu comecei a pensar que eu precisava entender o que estava por trás daquilo. Porque às vezes a pessoa chega para você e ela fala, eu tô sentindo tal coisa assim, assim, assado, e aí até você coloca ali a anamnese, né, para ela preencher e tal. Mas eu comecei a refletir que para eu chegar na verdade daquele problema, não só o que a pessoa está me falando, eu precisaria ter alguns subsídios que eu não tinha, né? Então, da mesma forma, se eu for fazer um atendimento de aromaterapia, dependendo do motivo pelo qual a pessoa me procura, né, para formular ali né, alguma coisa relacionada aos aromas e tal, coisa que eu não cheguei nem a fazer, na verdade, né, porque eu comecei a fazer essa reflexão, eu achei que eu precisava ter uma outra base.
que é importante, porque senão, na minha concepção, eu ia estar fazendo a mesma coisa que o alopata. A pessoa chega aqui, ela fala que ela está sentindo tal coisa, eu indico um floral, ela leva para casa e aí, né? E o que está por trás disso, né? Então, isso foi um motivo. Mas eu digo também que como tenho o meu grupo, o meu Covey, né? Com pessoas trabalhando comigo, eu comecei também a pensar de que é importante para esse trabalho, você está mexendo com pessoas, você está mexendo com a espiritualidade da pessoa, essa espiritualidade vai estar ligada à alma da pessoa, à psique da pessoa, ao mental da pessoa, vai ter uma série de coisas. E se isso não é bem estruturado e bem conduzido, a pessoa pira, gente. A pessoa pira. Então, eu acredito que seja um curso formal, ou seja um estudo que você faz para se aprofundar em determinadas coisas, para poder identificar, não que você vai terapeutizar a pessoa, não é isso, não é isso que eu penso, não é que eu vou fazer do meu ritual uma sessão de terapia, também pode, se quiser, mas não é essa a ideia, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter uma maturidade, e essa maturidade vem também com a busca de conhecimentos em outras áreas, da mesma maneira que a gente fala, a gente não, para a gente entender a bruxaria, a gente não deve só ler livro de bruxaria, a gente deve ler livro de história, de antropologia, né? Eu também acredito que para você formar algo responsável e mais profundo, né? Você precisa ter determinados conhecimentos. E eu acredito que a psicologia, eu estudo Jung, eu acho que Jung tem tudo a ver com isso que a gente está falando, Jung tem tudo a ver com isso que a gente vive, né? Mas também, como a Shakti falou, ela foi buscar outros pensadores, né? E eu acho que é ótimo, né? Você vai se encontrar ali, você vai encontrar uma série de coisas, mas eu acho que é importante porque a gente precisa ter uma responsabilidade também, né? Uma responsabilidade por lidar com as pessoas. Você está levando a pessoa para patamares nos quais ela vai se descobrir e vai descobrir sombras, e vai descobrir luzes, e vai descobrir coisas sobre ela. E se você não tem uma condução responsável, nossa, gente, eu vejo isso no mundo, né? Pessoas completamente desgovernadas dentro da espiritualidade, uma coisa assim que você vê que vai comendo a cabeça daquela pessoa, daqui a pouco ela tá lá no psiquiatra, tomando medicação e não sei o quê, porque não tem uma base, né? Lua, eu não sei se você tem algum treinamento mais formal, mas eu sei que você lê pra caramba e busca pra caramba. E eu imagino Sim. que essas questões de psicologia também te apoiem no trabalho com seu coven, com seu clã, com semente. Como é que é pra você? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que, bom, tem uma escola, né, de terapias integrativas. E dentro do curso, por exemplo, de formação em terapias integrativas, é um curso bastante abrangente em que você tem muitas práticas que são corporais. Então, tem muita gente que vem da estética e muita gente que vem da enfermagem, por exemplo. Algumas pessoas vêm da medicina também, para integrar isso, né, para trazer isso para dentro. Mas, por exemplo, os primeiros 6 meses desse curso, ele é só voltado, e é muito curioso tudo isso, né? Ele é somente voltado para a percepção do outro, né? Então, a gente fala do paradigma holístico, a gente fala sobre a compreensão do ser, sobre as camadas desse ser, então as camadas tanto com relação à consciência quanto como é holístico, também corpos sutis, então qual a relação de tudo isso, tem um gatinho passando, né? Qual a relação de tudo isso, e sabe o que é muito curioso? É que, às vezes, alguns alunos já falaram assim, ai, nossa, mas no começo é muita teoria, né? Tem muita teoria, eu quero mesmo colocar lá, quero sentir os chakras, eu quero aplicar isso, eu quero indicar aquilo e tal. E porque as pessoas elas acham que é muito assim, né?
basta eu saber a técnica que eu vou saber aplicar ali e ótimo. Então, eu sei a técnica, aplico. Então, não é assim que funciona. Tanto que quando a gente montou esse curso, montamos porque eu já fiz 3 cursos de formação em terapias integrativas, 2 em São Paulo e um aqui no Vale do Paraíba. E nos 3 cursos eu senti a falta exatamente dessa abordagem um pouco mais profunda da análise do ser, da percepção, de aprender a fazer uma leitura das pessoas. Eu acredito que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de fazer essa leitura, acredito, mas ter a facilidade, sem que você tenha um direcionamento, em que você saiba direitinho que portas que você vai ajudar aquela pessoa a abrir, e você vai estar lá depois que você ajudar a abrir aquela porta, e tudo isso é muito importante dentro de uma formação, né? Então, curiosamente, quando eu fui fazer faculdade de Direito, eu fiquei em dúvida entre fazer Direito e fazer Psicologia ou Filosofia, fiquei na dúvida, optei pelo Direito. Não me arrependo, amo de paixão, acho maravilhoso, me agregou muito, né? E nesse caminhar todo, eu já fiz um curso sobre Psicologia Reichiana, o Reich, a Shakti citou, eu acho ele sensacional, tem várias coisas muito interessantes, tem algumas coisas das quais eu tenho algumas críticas, mas isso é natural, né? A gente é assim mesmo. Mas é algo bastante interessante. E olha que legal, Cássia, né? Em 2020, eu me matriculei para fazer o curso exatamente no IGEP, né? E eu ia fazer esse curso, exatamente, esse curso e um curso de psicanálise, Shakti, né? Naquela Sociedade Brasileira de Psicanálise, em São Paulo. E aí veio a pandemia, até tive que receber meu dinheiro de volta do IGEP, inclusive, e veio a pandemia e tudo aconteceu, e aí todas as questões, e a gente teve que tomar todos esses cuidados, e tudo bagunçou, né? E aí eu vou fazer, Cássia, olha que interessante, minhas aulas começam agora em agosto, né? Que legal! Eu acho importante, mas eu quero também ir para a psicanálise, eu tenho uma coisa com as duas questões, né? Eu quero ir também. Agora não vai ser possível, antes da pandemia estava, né? Agora não vai ser possível fazer os dois, por conta dos meus pais, eu não vou conseguir me dedicar a estudar os dois, mas eu pretendo sim. E tudo isso é muito fundamental, assim, eu comecei a estudar sobre essas coisas e a fazer terapia mesmo com 15 anos, primeiro autodidata, tal, depois indo fazer esses cursos e fazendo cursos e pontuando aqui, aulas ali, sempre achando bastante importante isso. E eu acho que isso me ajudou muito a agregar. Eu entendo que dentro, não importa, Cássia, se é um grupo que tem 20, se é um grupo que tem 4. Isso aí não importa o número, eu acho que a pessoa que está liderando ali, encabeçando, organizando ali, pode ser um clã, pode ser um círculo de mulheres, pode ser um grupo de dança, mas que vai envolver ali o ser humano, não importa se tem 4, se tem 3, se tem 20, 50, essa pessoa, ela precisa estar em dia com as suas questões, né? A gente não vai estar perfeito, porque a gente está, assim, perfazendo o caminho, né? Mas algumas coisas a gente já precisa ter estabelecido, porque senão a gente entra em várias questões. Por exemplo, dentro de grupos, é muito comum que exista, depois de um tempo de convivência, algumas competições, alguns ciúmes, algumas questões que quem está liderando precisa saber direcionar isso corretamente e não massagear o próprio ego, né? Ai, todos me amam, todos estão disputando a minha atenção porque todos querem ficar com mamãe. Ai, todos amam mamãe. Para com isso, né? Ou quando a pessoa também ela começa a disputar com você, né, algo com você, quando ela não tem a responsabilidade de tomar suas decisões, mas aí ela passa a querer, olha, se eu fosse você, eu faria assim, se eu fosse você, né? Então, o dia que você for você, aí você toma suas decisões, mas sem que isso também não seja algo que é afrontoso, que vai, né, fazer dodóizinho na gente, porque faz, mas aí a gente tem que saber silenciar e tem que saber entender, da onde que tá fazendo isso, né? Por que tá doendo? Por que tá me incomodando essa postura da pessoa? Porque a gente, como pessoa, nem sempre a gente vai conseguir ter um olhar terapêutico ou /sacerdotal. Às vezes a gente tem o olhar da Lua, o olhar da Petrúcia, da Cássia, da Shakti, o olhar da pessoa que tem suas curas, que tem suas questões. E se a gente não faz esse trabalho, seja estudando, praticando, no sentido de fazer uma terapia, uma coisa do tipo, a gente pode bagunçar tanto a nossa cabeça como a cabeça dos outros. E aí a gente vê tantos grupos que acabam acontecendo coisas horríveis dentro, né? E às vezes as pessoas, assim, saem muito machucadas de tudo isso,
E às vezes elas se afastam da própria espiritualidade, confundindo a relação com as pessoas com a espiritualidade. E não é, né? A relação com as pessoas, a minha internet está instável, né? A relação com as pessoas é uma coisa, a relação com a espiritualidade é outra, né? Então eu acho que é super importante tudo isso. Nossa, gente, que assunto rico que a gente tocou aqui hoje. A gente vai ter que encerrar. Tristemente, assim, emoji com chorinho. Né? Mas que riqueza, quanta coisa linda que essa nossa lua cheia nos trouxe para emergir, para vir à tona, para trocar. Eu espero que quem tenha nos acompanhado tenha sido também tocado dessa forma e tenha saído dessa conversa mais enriquecido sobre o seu próprio corpo, sobre seu prazer, sobre as suas questões. Shakti, muito obrigada. Eu que agradeço. Ó, Foi pode me ótimo, chamar de gente. novo. Nossa. É Incrível. muito rica a troca. Eu acho que a gente deixa de fora um monte de outras questões que caberiam, né? E a gente discutindo aqui, eu pipoquei várias outras coisas, mas enfim, minha cabeça não parou um minuto. É muito rico. Eu só tenho a agradecer. Eu espero ter dado conta, né, do que vocês queriam quando a Petrúcia fez o convite e tudo, porque eu acho que é uma responsabilidade falar disso tudo. Para mim é importante esse lugar da responsabilidade, né, do que a gente toca no outro, do que é nosso, do que é do outro, né, e dar conta, pelo menos daquilo que me cabe. Eu espero ter ajudado um pouquinho com o tema. Gostei muito. É um prazer estar aqui com vocês, revê-las, enfim, ó. Muito Muito, muito obrigada. bom. Muito legal. Nos despedimos então de todo mundo e nos vemos na próxima lua cheia.